tá, gente? Então, vamos dar continuidade aos tipos de sujeito, né? Que foi trabalhado antes das avaliações, mas ainda percorre esse semestre, ok? Então, meu nome é Ronald Alves, né? Guzmão, como vocês conhecem. Sou professor da Escola Intermediária Sérgio de Brito Cavalcante, de Linguística. E hoje nós vamos ver os tipos de sujeito. Então, nas próximas aulas nós veremos também os tipos de predicado. Então, isso vai ser no decorrer, ok? Das aulas. Eu vou estar trazendo questões também. E a gente vai trabalhando dessa forma. Então, veremos aqui alguns exemplos de sujeito simples, sujeito composto. Então, sempre utilize essas siglas aqui que facilitam, né, isso para explicação também, para você também identificar o tipo de sujeito. Aqui, problemas ocorreram no museu. Então, eu procuro logo o meu verbo. O que ocorreu no museu? Problemas. Então, o sujeito simples aqui, né, ocorreram no museu problemas. Está implícito aqui um núcleo só. Ocorreram problemas no teatro. O que foi que ocorreram no teatro? Problemas. E ocorreram é o que eu busco para identificar o meu sujeito simples. Tendo como núcleo problemas. Então, o núcleo corresponde a um sujeito simples. Ok? O presidente e o vereador já chegaram. O presidente e o vereador, né? Eles estão aqui com dois núcleos, presidente e vereador. Ah, professor, esse I aqui, ele não entra nessa questão aqui, tipos de sujeito, ok? O que eu quero saber no sujeito é o núcleo. Tá, professor, tudo isso aqui é o meu sujeito da frase? O presidente e o vereador é o sujeito, mas eu quero identificar o núcleo para poder identificar se é simples ou composto, ok? Então, o presidente e o vereador já chegaram. Observe que eu tenho dois núcleos e eu posso ter até mais. Então, o sujeito aquele é composto, diferente daqui que só tem o núcleo, que é problemas. Então, presidente e vereador já chegaram, sujeito composto. Né? Vou colocar aqui, melhor para vocês identificarem. Composto. Nós hoje só veremos os tipos de sujeito, ok, gente? Existem os tipos de predicado? Existem, mas mais à frente nós veremos isso. Acordei cedo ontem. Então, acordei é o meu verbo. Quem acordou cedo ontem está aqui implícito. Então, o sujeito, quando ele está implícito, ele é oculto, ele é elíptico ou desinencial. Então, a maioria, ou até implícito, né? Eu já vi livros também que apresentam o sujeito como implícito. Ok, gente? Então, acordei cedo ontem. Quem acordou? Eu. Então, ele não aparece aqui na frase. Ele está implícito. Então, ele pode ser sujeito oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Ah, professor, por que o senhor classifica com todos esses aqui? Porque existem provas e livros que aparecem esses aqui, oculto, desinencial, elíptico e implícito. Então, todos esses aqui significam que é o sujeito oculto. Então, observem que ele não está presente na frase. Eu logo percebo que eu acordei cedo. Alguém acordou, né? Então, eu acordei cedo. Se fosse acordamos cedo ontem, seria aqui o quê? Nós acordamos, seria um sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural. Mas aqui explica-se que ele acordou, eu acordei cedo ontem. Então, oculto, desinencial, elíptico ou implícito, ok? Então, uma dessas aqui podem estar dando ênfase a esse tipo de sujeito em uma gramática, que eu preciso estar atento. Não só tem sujeito oculto, às vezes aparece o desinencial, numa questão, o elíptico, então você já vai saber que ele está implícito na frase. Precisa-se de novos professores. Eu tenho aqui o índice de determinação do sujeito. Precisa-se de novos professores. Eles precisam de novos professores. Então, o sujeito aqui é indeterminado, porque existe a presença do índice de determinação do sujeito. Índice de determinação do sujeito presente dá sujeito indeterminado. Ok? Ele também não apresenta dentro da frase o sujeito aí presente.
Alguém precisa de novos professores, então precisa-se de novos professores. Havia pessoas na esquina. A gente trabalhou muito essa questão aí na aula passada. O sujeito aquele é inexistente. Ou chamado também de oração se sujeito, porque havia pessoas na esquina. Esse verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem abundância. Nós trabalhamos isso. Então, o verbo haver no sentido de existir é impessoal, então havia é inexistente. Ok? Verbos com impessoalidade, com fenômenos da natureza, eles são inexistentes. Ok, gente? Existem bastantes escritos no concurso. O que é que existem? Bastantes escritos. Então, meu núcleo vai ser escritos. Eu possuindo apenas um núcleo, o meu sujeito ele vai ser simples. Então, observem isso. O que é que existe? Bastantes escritos. Ah, professor, bastantes escritos é o sujeito. Mas tem no núcleo escritos. Então, apenas um simples. Espera-se um futuro melhor. O que é que se espera-se? Um futuro melhor. Então, núcleo, futuro. Simples. Quem espera, espera alguma coisa. Não é isso? Então, espera-se um futuro melhor. Então, tendo como núcleo futuro, o meu sujeito vai ser simples. O professor e o aluno chegaram ao curso. O professor e o aluno é o meu sujeito, tendo como núcleo professor e aluno. O verbo aqui é chegar, que chega em algum lugar, né? O professor e o aluno é o meu sujeito composto. Com o sujeito composto eu possuo um ou dois núcleos ou até mais. Não precisa ser dois núcleos para ele ser composto. Ele pode apresentar mais de 2 ou 3 núcleos, mas ele será composto, ok? Acordei cedo hoje, observem aqui. Quem acordou cedo hoje? Eu. Eu acordei cedo hoje. O meu sujeito é oculto, ou elíptico, ou desinencial, ou implícito. Né? Oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Eu acordei cedo hoje. Vais ao cinema. Quem vai ao cinema? Tu vais ao cinema? Então, tu vais ao cinema? Isso aqui é uma pergunta. Então, corresponde ao tu, pronome. O meu sujeito é oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Ok, gente? Então, esqueçam também essas diferenciações aí. Paulo chegou e saiu. Eu tenho aqui um sujeito oculto e tenho um sujeito simples. Por quê? Quem chegou? Paulo. Então, Paulo é o meu sujeito simples, eu tenho um núcleo. E saiu. Ah, professor, Paulo chegou e saiu. E se saiu corresponde a Paulo, vai ser sujeito simples? Não. Paulo chegou. Sujeito simples. O verbo está aqui, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E saiu. Quem saiu? Ele. Que corresponde a Paulo. Ok, gente? Então, sujeito simples e sujeito oculto. Então, aqui eu tenho dois tipos de sujeito, porque eu tenho dois verbos. Paulo chegou, sujeito simples, núcleo, e ele saiu. Eu podia dizer Paulo chegou e saiu. Mas quem saiu? Ele, Paulo. Então, não vai ser sujeito composto, não vai ter dois núcleos aqui, porque eu estou referente a um núcleo, que é Paulo. Então, sujeito simples e sujeito oculto, ele saiu. Deve haver sempre o amor. Deve haver impessoalidade. Deve existir sempre o amor. Então, haver no sentido de existir, impessoalidade. Então, inexistente. É isso. Sujeito inexistente por quê? Indica fenômeno da natureza. Verbos impessoais que não são abundantes. Nós vimos isso no slide da aula passada. Então, deve haver sempre o amor. Se eu falar devem haver, está errado. Ok? Não existe devem haver. A norma da gramática é deve haver. Ok? Então, deve haver sempre o amor, sujeito inexistente. Faz meses que não viajo. Faz meses que não vou a festas. Faz meses que não assistimos aulas. Então, faz meses é impessoal também. Então, tanto faz meses, anos. O verbo fazer no sentido de existir, ele é impessoal também. Então, inexistente.
Tente. Verbos impessoalidade, que causam impessoalidade são inexistentes. Houve várias aprovações. Haver no sentido de existir. Existiu várias aprovações. Eu acabei de dizer que haver, deve haver no sentido de existir. Ele é inexistente. Então, observem as diferenças aí. O inexistente, verbos com impessoalidade, indicam os fenômenos da natureza também, causam isso. O professor e o aluno, mais de um núcleo, sujeito composto. Quando eu me refiro a um núcleo, sujeito simples, então existem bastantes escritos, o núcleo é escritos. Havia pessoas na esquina, inexistente, porque havia no sentido de existir. Precisa de novos professores, indeterminado, ok? Eu tenho essa determinação aqui do sujeito. Acordei cedo ontem, aquilo que eu falei, oculto, desenencial, implícito, ok? Então, prestem atenção nas gramáticas, nas avaliações. Pede-se o sujeito oculto, pede-se o sujeito desenencial, o sujeito implícito. O elíptico é o sujeito que está oculto, ok? O presidente e o vereador composto, e ocorreram problemas no teatro simples, que foram os problemas que é meu núcleo. Então, um núcleo só corresponde a um tipo de sujeito. Então, aqui, nós vimos os tipos de sujeito com seus exemplos, tá, gente? E aqui termina nossa aula, oitavo e nono ano. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo apoio. E vamos firmes, né, nessa batalha aí. Estudar, fazer as avaliações, fazer as atividades, prestar esse apoio, né, e nos unirmos contra essa Covid até que chegue o fim para nos encontrarmos em sala de aula. Então, muito obrigado e até a próxima.